Simara Conceição aqui e estamos de volta com o podcast Quero Ser Dev e hoje eu tenho a honra de receber aqui Nay Moura, diretora de estratégia global na ThoughtWorks, e a gente vai falar sobre liderança preta na tecnologia, né? Eu gosto muito de falar sobre caminhos possíveis para a carreira em tecnologia, principalmente para grupos que são subrepresentados na tecnologia e que foram minorizados socialmente. Então, eu já quero conhecer sua história um pouco. Me conta um pouquinho quem é você, para além de ser diretora na ThoughtWorks, o que é que você anda aprontando por aí, e depois a gente começa a entrar aqui no nosso papo sobre liderança. Obrigada, Zi, que bom estar aqui. Eu estou super feliz com esse convite. Eu fiquei muito animada que nossas agendas coincidiram e acho que esse papo vai ser super legal. Eu dei uma super sorte que Nay tá aqui em São Paulo. Nay não mora em São Paulo. Massa. Bom, quem sou eu é sempre uma pergunta super profunda, né? Pelo menos para quem pensa muito sobre as coisas, é sempre uma pergunta que leva a gente para vários caminhos distintos. Mas eu sou uma pessoa que veio do interiorzinho de Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci numa cidadezinha de pouco mais de 4.000 habitantes, que se chama Funilândia. Fica pertinho ali de Sete Lagoas. Era uma cidade que até hoje não tem muita coisa assim, em termos de transporte público. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se mover ali 1 ou 2 cidades depois. Então, geralmente, ou você vai em Prudente de Moraes, ou você vai para Sete Lagoas, que é a cidade grande mais perto. E isso fez com que eu tivesse poucas opções inicialmente, né? Além do contexto socioeconômico, esse contexto que a gente pouco fala da diversidade geográfica. Sim. O quanto que as suas oportunidades mudam quando você está numa capital, quando você está dentro da capital, mas numa região ali metropolitana, quando você vai para o interior. Tudo isso influencia no nível de oportunidades que a gente tem, né? Então, eu nasci em Belo Horizonte, cresci nessa cidadezinha, estudei toda a minha vida em escola pública, tive muita sorte. Essa escola onde eu estudei, em Funilândia, tinha professores, assim, excepcionais, 2 dos quais, assim, marcaram minha vida e minha trajetória. Eu estou com 34 anos, né? Eu me formei ali bem aos 15, eu fui um ano adiantada, então... Estamos aí mais uns 15, 19 anos depois e eu ainda me lembro o nome desses professores. Sérgio Euclides, que era meu professor de matemática, e Dona Ivana, que era professora de português. Beijo, Dona Ivana. Vou mandar para você esse vídeo. E foram pessoas, assim, que mudaram muito minha trajetória. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, eu queria fazer coisas grandes, eu queria estudar, desde pequenininha eu queria fazer faculdade, essas coisas. Eu nunca olhei para essas coisas como uma impossibilidade. Uhum. Apesar de que a realidade socioeconômica brasileira, especialmente para pessoas que vêm desses conjuntos minoritários ou minorizados, como você mencionou, ela é uma realidade que nos leva para muito perto da impossibilidade. Uhum. Né? A gente tem o costume de usar grandes representantes vou chamar assim, pessoas famosas, digamos, como exemplo. Ai, fulano, jogador, ganha milhões, ele é preto, ele era pobre, ele conseguiu, então você consegue. Uhum. Ai, fulana de tal é diretora na ThoughtWorks, não sei o quê, e ela veio do interior, ela tem escola pública, então todo mundo consegue. E isso é uma grande mentira. A verdade é que, como diria Sérgio Euclides, meu querido professor de matemática da minha adolescência, ele sempre falou muito isso, que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Sorte não é uma coisa mística. Uhum. E quando a gente vem de um contexto de pobreza, de um contexto de fome, de falta de acesso ao básico, você não tem como se preparar, porque está ocupado tentando comer, tentando sobreviver, e você não encontra muitas oportunidades. Algumas vezes, elas vão passar por você. E aí, alguns conseguem aproveitar, outros não. Então, eu não enxergava isso como impossibilidade, mas eu digo que era muito mais por inocência e desconhecimento socioeconômico do que por ser uma pessoa cheia de autoconfiança. Então, eu nessa escola ali no interiorzinho, na roça, eu já tinha essas vontades de fazer um Enem, de buscar uma faculdade, juntei um grupinho de colegas e a gente estudou para isso e deu tudo certo, assim, né? Mas eu reconheço que há algumas coisas que aconteceram nesse caminho que não estavam sob meu controle e que não foram apenas mérito meu, me ajudaram muito a chegar até a faculdade, onde eu entrei com 16 anos. E dali para cá, eu fiz um caminho que, daí sim, eu acredito que tem um pouco mais de controle da minha parte, né? Do quanto eu podia me dedicar aos estudos, do quanto eu, de fato, gostava do que eu estava aprendendo, do que eu estava fazendo. Mas não é
um caminho fácil. Você estudou o que, Nay? Eu estudei sistemas de informação e depois eu me especializei em qualidade de software. E aí agora eu me especializei já no MBA em liderança e gestão de pessoas. E nesse momento, essa semana, eu iniciei uma pós que eu tô super animada, que é a Neurociências aplicada a organizações. E é uma coisa que eu tô super empolgada, assim. E aí é isso. E aí vou respirar para não monopolizar o microfone, mas depois eu posso contar como é que foi na parte da carreira, né? Essa foi a parte dos estudos e como que eu cheguei na tecnologia. Foi através disso. A tecnologia foi pelo amor à matemática, que o Sérgio Euclides me ensinou. E daí eu tinha dúvida entre alguns cursos. E Dona Ivana, professora de português, falou, olha, se você está em dúvida, primeiro você faz um curso para o seu bolso. Depois você faz um para o seu coração. Boa. E aí, com base nisso, eu fiz a minha escolha e eu acho que foi uma escolha muito acertada. Nossa, você falando assim, eu lembrei também, eu sou do interior também, chama Lagoinhas. Não é tão pequenininho porque tinha outras cidades menores, então parecia muito mais com o que você falou, assim, da sua cidade, né? De não ter transporte. Eu lembro que tinha umas cidadezinhas menores, assim, do lado. Tinha Araçás, era Irará, umas cidadezinhas menores, então... Mas eu lembro que uma amiga, ela morava em Araçás, mas ela ficava na minha casa durante a semana para ir pra escola comigo, Sarinha. E eu também lembro de professores que me marcaram, e um foi de matemática. Por que será que estamos aqui, né? Exatas, no fim das contas. Nossa, que louco isso, né? E... Muito louco você falar, assim, eu fui lembrando de várias coisinhas, assim, da minha infância, dessa questão do querer fazer coisas grandes, e mesmo sem entender que grandeza é essa e o que isso significa, né? E aí eu vejo você num cargo de liderança, um cargo global, peraí, saindo do interior... Eu tô vendo grandeza aí e eu acho incrível poder ter acesso a conversar com você sobre esses caminhos possíveis para que as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, elas possam entender, pô, eu também sou do interior, pô, eu também quero um cargo global, eu também quero estudar, fazer uma faculdade de tecnologia, quero trabalhar numa empresa global de tecnologia. Então, quais são esses caminhos possíveis, Nay? Eu acho que algumas coisas são importantes, antes mesmo de falarmos das técnicas e dos estudos, sabe? A primeira coisa que eu preciso super deixar claro é que quando eu trago a realidade das coisas, não é para desmotivar as pessoas. Não é para dizer para elas que, olha, não vai não porque é difícil. É para trazer para elas consciência do local de partida delas. Sim. Porque ao longo do caminho, a gente vai muitas vezes se perceber ou se enxergar como estando atrás, como estando atrasados, como sendo menos capazes. Porque a gente vê outras pessoas que de repente estão fazendo a mesma faculdade, que de repente estão no mesmo cargo dentro de uma empresa, e elas parecem estar indo tão melhores, e elas estudam tanto, e elas leem tanto, e elas fazem tantos cursos, e a gente começa a se comparar com o que a gente vê da outra pessoa, sem ter a clareza de comparar a trajetória. Sim. Porque se você quer se comparar, o que eu não recomendo, mas se você quer se compare inteiramente. Compare sua vida nua com a vida nua do outro. Compare sua trajetória com a trajetória do outro. Seus tombos com o tombo do outro. O que a gente geralmente faz e machuca é comparar a nossa realidade, o nosso bastidor, com o palco de outro alguém. E aí a gente começa a se colocar numa posição de atraso que não é real. Sim. Porque quando você se vê num lugar X e você pensa o tanto que você ralou para chegar ali, você fala, cara, eu já sou uma vitoriosa, eu já sou vencedor, eu já cheguei em lugares que eu não imaginava. E eu posso querer melhorar, eu posso querer mais, sem para isso me desprender da celebração do sucesso que eu já alcancei. Sim. Então, quando eu falo das dificuldades, é para tirar das pessoas uma parcela da culpa que elas carregam, uma parcela do peso que elas carregam. É para dizer assim, olha, se você tem 40 anos e não tem as mesmas coisas que fulano e beltrano de 40 anos têm, talvez a sua trajetória tenha tido obstáculos que a de fulano e beltrano não teve. Reconheça. Talvez fulano partiu do quilômetro 3 da corrida e você partiu do quilômetro 0. Sim. Então, é natural que ele chegue um pouco antes. Então, quando eu trago essas dificuldades, é para que nós reconheçamos o tamanho, o peso da nossa caminhada. Não é para dizer que ela é impossível. É só para que você tenha noção do quão grande você é ao estar percorrendo este caminho e superando obstáculo após obstáculo. Isso é uma coisa. Então, não é para desmotivar. Enxergar a realidade é reconhecer a sua grandeza em superá-la. Ponto. E a segunda coisa, quando a gente fala assim, de carreira e de caminhos possíveis,
é, de novo, falando de realidade, entender que existe um caminho formal que é, não vou dizer mais fácil, mas é mais tranquilo porque é estruturado. Sim. Né? Então, quando você tem a opção, a alternativa de fazer um cursinho para vestibular, faça. Não é demérito, não vai tornar o seu vestibular, a sua nota menos importante. Quando você tem a oportunidade de fazer uma graduação, faça. Porque o conhecimento estruturado e entregue a você por uma pessoa que está falando daquilo diariamente, ele tem um valor inimaginável. É bacana. Mas sabendo também que nem todas as pessoas têm condições de passar numa federal ou de pagar uma faculdade particular, é importante reconhecer que há caminhos que não requerem essa formalidade. Há caminhos autodidatas, há caminho de opções de cursos servidos pelo governo, há caminhos como oficinas que a Cimara provê, que são maravilhosas e são gratuitas. Há programas como Programaria, como Technovation Challenge, como Rails Girls, que são programas que oferecem formações ou pelo menos inícios, né, portas abertas e que não tem um custo para as pessoas participantes. Então, para mim, a chave dos caminhos possíveis é intencionalidade. Se você souber onde você quer chegar, você consegue procurar caminhos. O problema é, quando eu não tenho clareza de para onde eu quero ir, eu não vejo as setas, eu não vejo as placas. Elas passam por mim e elas passam despercebidas. Então, caminhos possíveis existem. Os caminhos gratuitos, algumas vezes, vão ser mais trabalhosos, porque eles não vão bater na sua porta. Uma faculdade particular que quer te vender um curso, ela bate na sua porta. Ela paga um AdSense para a propaganda ser esfregada na sua cara. As gratuitas, apesar do esforço que a gente faz quando tem um projeto, e você bem sabe disso, elas geralmente precisam de um pouco mais de intencionalidade da nossa parte. São vagas limitadas, não acontecem com tanta frequência, então a gente precisa descobrir o que quer e começar a mapear. Vamos aqui na internet, vamos aqui perguntar para um colega que é da área, quando que tem uma palestra sobre esse assunto, quando que tem um workshop, quando que tem um cursinho, e você vai acumulando aquilo, fazendo um contato, networking, porque é importante, e a partir disso você descobre vários corredores super longos com diversas portinhas e cada uma delas vai agregar na sua bagagem. Uau! Nai, você sabe que uma coisa também... Acho que a gente vai falar muito de pessoas do interior, porque eu me vejo muito nesse lugar também. Eu não imaginava, olha, minha mãe falava assim, você vai ter o que eu não tive, você vai ser o que eu não fui. Então eu imaginava que seria uma coisa assim, maravilhosa, grande, mas eu não fazia ideia do que era essa grandeza, que a gente começou a falar, né? E, por exemplo, eu não imaginava que eu fosse, sei lá, morar em São Paulo, que é a minha situação atual hoje. Eu não imaginava que eu ia estudar no prédio onde o Facebook tem uma área educacional aqui no Brasil. Eu não imaginava que eu iria trabalhar numa empresa que está em 17, né? Mais de 17 países. Então, eu não conseguia visualizar esses corredores, essas portas. E é sobre elas que eu quero falar. Eu quero muito chegar e falar pro pessoal de Alagoinhas, pro pessoal de... Como é o nome dessa cidade? Funilândia. E falar, tá vendo? Tem essas portas aqui, tem esses caminhos, né? Como esses cursos que você citou, oficinas. Eu acho que a gente tá vivendo uma era em que, por exemplo, né? É uma coisa que eu enxerguei quando eu comecei a programar. Eu aprendi a linguagem de programação em que o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Netflix, as maiores empresas, elas são criadas, né? Tem parte de suas aplicações nessa linguagem, que é o React, que é o JavaScript. E eu pensei, cara, se eu sei essa linguagem, eu posso trabalhar em qualquer uma dessas empresas, ou eu posso concorrer com essas empresas, ou eu posso prestar serviços para essas empresas. São portas que se abrem, que são coisas que eu nunca imaginei, nem visualizei. Então, eu queria falar para essas pessoas desses lugares, né? Porque também há desigualdade, né, no Brasil. Por isso que eu precisei mudar para São Paulo, por isso que eu saí de Alagoinhas desde os meus 19 anos. Super. Para poder ter mais acesso. Então, eu queria falar um pouquinho disso, de como a gente fala para essa galera buscar esses acessos.
E eu entendo muito, assim, a forma como a sociedade no Brasil ela foi constituída são muros imensos e que para muita gente é muito difícil de ultrapassar. E eu costumo imaginar, assim, buraquinhos que eu encontro e que são brechas e que eu vou entrando, sabe? Sim, super. Desde muito pequena eu tenho essa imaginação. Então eu queria falar desses pequenos caminhos, assim, né? Para além desses cursos grátis, e de formar essa mentalidade de, não, eu vou. Não vai ser esfregada na minha cara essa oportunidade que eu tô buscando e que eu preciso que ela seja minha. Vamos falar um pouquinho disso? Bora. Para começar sobre esses muros, assim, é interessante porque eles são enormes, altos, imensos, mas são transparentes, né? E é aí que aquela culpa bate, que aquele sentimento de desmotivação bate, porque você tá tentando chegar e você não... Tem uma coisa que parece que te impede, você não vê o quê e você assume que é você mesmo, que o problema é você. Porque você não tá enxergando o muro. Se ele fosse de concreto, um muro chapiscado, na hora que você batesse a testa nele, você ia falar, ah, tá, tem um muro aqui, que não fui eu que coloquei, deixa eu ver como é que eu vou escalar. Mas como ele é transparente, você bate a cabeça, você tá se machucando, tá tentando, não tá avançando, e você fala, mas que é isso? Eu sou muito lenta, eu sou muito besta, por que eu não tô conseguindo avançar? Então, enxergar esses muros é muito importante. De novo, não para nos desmotivar, mas porque você não escala um muro que você não enxerga. Acho que pra gente ter ferramentas. Né? Exatamente. Você não consegue pular um muro que você não está enxergando. Então, esse muro é muito real. Agora, sobre caminhos, assim, eu acho que depende muito do contexto, você vai encontrar caminhos diferentes. E quando eu falo, eu sou diretora global de estratégia, as pessoas imaginam que eu vou vir com uma resposta, seja toda uma estratégia, um tutorial, né? Como encontrar os caminhos? Passo 1. E não é verdade, porque sempre a chave das coisas que eu falo é autoconhecimento. E costuma soar um pouco místico, né? Especialmente falando para pessoas de exatas, tipo, autoconhecimento. Agora ela vai mandar eu acender o incenso e meditar sobre o meu futuro profissional. Isso é pra canela. Assim, de boas acender o incenso. Eu acho que fica mais gostosinho pensar e meditar com um incensozinho e tal. Mas não é. Autoconhecimento é muito importante porque eu volto a dizer que você não encontra o caminho certo sem saber o destino. Eu até gravei um vídeo outro dia, eu dei um exemplo que pensa você pegando um táxi ou um Uber. Se você disser para ele que você quer ir para a Avenida Paulista, mas não disser de onde você parte, você não tem como chegar. Ele não vai te encontrar. E se você disser de onde você parte, mas entrar em silêncio no carro e não disser para onde você quer ir, você também não vai chegar. Uau. Você precisa ter clareza desses 2 pontos. De onde eu estou partindo e para onde eu quero ir. Só assim você vai construir o caminho. E você só descobre essas 2 coisas através de autoconhecimento. E tipo assim, Nai, não é do tipo assim, acordei, sei onde estou e sei exatamente onde eu quero chegar. Não é, porque inclusive é menos romântico e místico do que parece. Porque esse ponto onde eu estou envolve a autoaceitação, envolve conhecer a mim, minha história e meu contexto. E muda muito de estrutura familiar para estrutura familiar. Você pensa que uma pessoa, quando eu fiz faculdade, jovem, estava morando sozinha, dividindo aluguel com meu irmão, já tinha um emprego. É uma situação, o tanto de coisas que eu tenho para estudar, o tempo que eu tenho disponível. Uma pessoa, seja ela quem for, mas eu vou pegar a história de uma mulher. Né? A gente tem várias mulheres pretas como líderes de lares. É um número gigantesco de mulheres nessa situação. Mãe solo. Muitas vezes 3 gerações de mãe solo dentro de uma casa. Então, você imagina uma mãe preta que já tem ali 2 crianças para cuidar e que perdeu o seu companheiro, a sua companheira por alguma razão. Esta mulher que tem que trabalhar, cuidar de casa, de 2 crianças, que tem suas questões emocionais para lidar sozinha, ela tem um nível de tempo, de energia, de dinheiro disponível para seu autodesenvolvimento completamente distinto da Nai, mesmo também sendo uma mulher preta. A Nai, solteira, não sou mais, tá, gente? Quem pegou, pegou. Mas a Nai, solteira, na época da faculdade, morando num ambiente silencioso, numa casa que meu irmão ficava fora a maior parte do tempo, eu ficava a maior parte do tempo sozinha. Eu tenho um nível de energia diferente, um tempo, um dinheiro disponível diferente para investir no meu autodesenvolvimento. Então, você precisa saber de onde você parte para não se culpar, mas, ao mesmo tempo,
entender como você pode tirar o máximo da situação. Porque sempre que eu falo de não se culpar, é diferente de dizer que você não tem que se autorresponsabilizar. A sua jornada é sua. Todas as dificuldades que você enfrenta, todos os obstáculos que você enfrenta, por injustos que sejam, por impostos socialmente que sejam, ainda são seus. E a gente pode lutar para que a nossa próxima geração, para que as meninas pretas que a gente hoje conhece com 10, 11 anos, tenham uma situação melhor, mais favorável no futuro. Mas o seu hoje é esse aí. Você gosta? É seu. Você não gosta? É seu também. Então, é importante ter a consciência para não se culpar, mas culpa e responsabilidade são coisas distintas. Eu não me culpo, eu sei que várias coisas vêm de uma história, eu sei que várias coisas vêm de um contexto social, mas enquanto o mundo não muda, preciso mudar eu. Preciso eu encontrar os caminhos em meio a esse emaranhado. E dessa maneira, quando eu sei disso, quando eu sei onde é que eu tô, aí eu posso pensar, tá, eu quero exatas, eu quero humanas, eu tenho vontade, é meu perfil fazer uma faculdade ou é o perfil de um curso técnico? Né? Às vezes eu olho e falo, não, cara, 4 anos, 5 anos numa faculdade, para mim, não sei, não é minha vibe, não quero. Mas como que eu posso ainda assim me desenvolver? Não é só a faculdade que dá conhecimento. Né? A gente vem de um contexto que não é afrocentrado, mas quando a gente começa a estudar e entende a cultura afro, a gente entende que tinha muita oralidade na passagem de conhecimento. Então, tem valor no conhecimento que não é via diploma. Então, eu posso também estudar essas vias. Mas eu só vou conseguir descobrir quais são as vias pelas quais eu vou andar se eu descobrir para onde eu quero ir. E isso pode ser uma profissão, pode ser uma área. Se você ainda sente que está difícil descobrir assim, a profissão. Eu quero ser professor de história. Eu quero ser médico intensivista. Se está difícil ainda pensar tão especificamente, pensa na caixa maior. Eu quero exatas ou eu quero humanas? Tá. Eu quero pesquisa ou eu quero dar aula? Ou eu quero ir para o mercado tradicional? Isso já vai te ajudando a entender qual é o caminho. E aí você vai cada vez mais chegando mais perto do centro do alvo. O centro é, isso aqui é o que eu quero ser. Eu, hoje, tenho para mim que o meu centro, o que eu quero ser, é uma estrategista de negócios ou uma chief of staff, que era o meu cargo anterior, que eu amava de paixão. É como se fosse um chefe de gabinete. A gente trabalha sendo uma pessoa que coordena os times de liderança. Assim. Legal. E para mim, foi uma experiência incrível. E eu estou experimentando agora esse outro papel, que eu estou gostando muito. Mas, assim, eu tenho para mim que essas duas coisas é onde eu quero navegar, é onde eu quero transitar. Mas foi um processo, né? Eu me formei há quase 15 anos atrás. Então, foi um processo de descobrir esse caminho. Mas eu sempre tive a sensação de estar na direção correta. Quando você soube que ia ser liderança? Que sua área é liderança? Menina, aí é outro babado. Primeiro eu descobri que eu queria tecnologia. Porque eu gostava muito de matemática e muito de computador. Aí eu fui procurar qual curso eu vou fazer. Aí eu peguei a ementa dos cursos. E daí eu fui vendo tudo que tinha uma mistura de matemática e computador. Aí tinha ciência da computação, sistemas de informação, matemática computacional e engenharia da computação. Na época eram esses, ainda não tinham tecnólogos. E aí eu fui olhando a ementa de cada um. Aí eu olhei matemática computacional. Quando eu fui ver um pouquinho mais a fundo, era mais geografia do que tudo. Aí eu fui olhar engenharia da computação. Aí tinha cálculo 1, 2, 3 e 4. Falei, não precisa. Não tem necessidade de 4 cálculos na minha vida. Apesar do meu amor por Sérgio de Euclides, matemática e afins. Não. Aí eu olhei ciência da computação. Tinha física. Falei, não precisa também. Desnecessário. Aí eu olhei sistemas. E sistemas foi uma coisa que misturava muito o lado humano com o lado técnico. Então, ao mesmo tempo que tinha algoritmos, que tinha código, tinha compiladores, você tinha ética, direito na informática, você tinha interpretações de texto, porque, para quem não sabe, interpretação de texto tem tudo a ver com codificação, fala aí. Tudo. Né? Compiladores e tudo mais, nada mais é do que a interpretação de uma linguagem. Então, tinha tudo a ver. Tinha direito, tinha contabilidade, então tinha muitas coisas assim, do administrativo, do negócio e também coisas de computador. Então, eu falei assim, nossa, muito eu. Porque quando eu estava em dúvida nos meus cursos, era entre psicologia e tecnologia. Era bem humanas exatas. Então, assim, eu descobri que eu queria tecnologia. Beleza, fui fazer a faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu descobri que eu queria trabalhar como QA. E eu descobri isso assistindo uma reportagem sobre café. Porque era uma reportagem, assim, de um jornal da hora do almoço, falando sobre a profissão de barista. E eu falei, caraca, que negócio doido. A pessoa trabalha o dia inteiro
provando uma parada que ela gosta muito. Isso é muito bom, velho. Falei, cara, será que não tem um negócio desse, assim, na informática? Informática é tão velha, né? Old. Mas eu falei, deve ter um negócio desse. E aí eu comecei a pesquisar. Olha o que eu tô falando da intencionalidade, né? Sim. De você não esperar as coisas baterem. E aí eu vi, tem um negócio aqui. Tem uma profissão que trabalha só testando programas de computador. Eu amo programas de computador. É por isso que eu vim fazer tecnologia. Eu gosto de fuçar os programas, fazer as coisas. Falei, cara, tem tudo a ver. E foi assim que eu descobri que eu queria trabalhar com qualidade de software. Trabalhei com isso por mais ou menos 10 anos. Você entrou assim na ThoughtWorks? Entrei assim na ThoughtWorks, mas antes disso eu passei por diversas outras empresas. Uhum. Eu entrei na ThoughtWorks, já tinha 6 anos e meio trabalhando como analista da qualidade. E aí, depois disso, as coisas foram transcendendo, assim. Passei para liderar times de qualidade. Daí eu comecei a liderar alguns outros times que não eram só de qualidade. Tive a oportunidade de ir dar aula na ThoughtWorks University. Fiquei 7 meses para 3 turmas diferentes, que é um outro tipo de liderança, né? Falando de uma liderança educacional. E quando eu voltei, eu queria experimentar outras coisas, fora de projetos de software. E foi quando eu conversei com as pessoas, de novo, a intencionalidade. Eu conversei com as pessoas, eu chamei as pessoas, minhas lideranças, outras lideranças de áreas que me pareciam interessantes na empresa, e conversei com elas. Cheguei numa salinha e falei, olha, tudo bem, eu estou super interessada em explorar outras coisas, outras áreas que não sejam só dentro do projeto de software. Eu queria, sei lá, não tem uma coisa no financeiro para eu experimentar, não tem uma coisa no marketing. Eu queria experimentar um pouco as coisas de operações que ficam ali por trás, né, no background do desenvolvimento de software. Se surgir alguma coisa, você me avisa? Eu tô te falando assim, porque eu sei que não é todo dia que aparecem essas vagas, porque projetos de software tem 10 desenvolvedores, 2, 3 QAs, e um projeto novo a cada 3, 6 meses, né? Então, há muitas oportunidades. Quando você fala do background, é mais difícil, porque são papéis que têm poucas pessoas e pouca rotatividade. Então, eu falei, se surgir, aí você me fala. Eu tô falando com você porque não é para agora, né? Mas assim, daqui 6 meses, 1 ano, quando surgir, eu quero que você saiba que eu tenho interesse. E falei isso com umas 4 pessoas de áreas distintas. Mas foi rápido. Com uns 2 meses, apareceu uma oportunidade para liderar projetos no time de marketing. E apareceu a oportunidade de ser Chief of Staff do time de liderança do Brasil. E aí, síndrome do impostor batendo forte, Sim. né? Porque, meu Deus, não sei se eu consigo. Não era para ser liderança, era para ser um negócio para experimentar. E aí? Não, você já liderava equipes de software, já liderou no WU, você já é um excelente líder, reconhecido. E as pessoas falando, e eu assim, gente, de onde que eles estão tirando isso? Que confiança é essa que esse povo tem? Mas acabou que eu aceitei a oportunidade de Chief of Staff. Foi muito acertada, acabei de falar o quanto eu amei esse papel. Fiquei nele por 2 anos e meio, liderando o time do Brasil. Depois passei a liderar o time da América Latina, fiquei nele por mais 1 ano. E agora, recentemente, assumi o time não, né? Comecei a fazer parte do time global de estratégia. E tem sido uma experiência incrível, assim. Foi um pouco desse processo de descoberta. Então, até o QA foi uma coisa que eu decidi, busquei. Dali, da liderança de qualidade de software para frente, foram oportunidades que apareceram e eu fui aproveitando, experimentando e vendo se me serviam, e tem me servido. E foi com medo mesmo? Fui com medo mesmo. Olha, eu vou dizer que a minha síndrome do impostor, ela é seletiva, sabe? Tem umas coisas que eu já não tenho mais receio de dizer que eu sou muito boa. E eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. A gente confunde muito a humildade com a autodepreciação. Ser humilde é saber que eu não sou melhor do que ninguém. Se autodepreciar é como, sabe, você é bom numa coisa. E cada vez que alguém te elogia, você fala, ai, menina, que nada. Que nada, não. Eu já aprendi essa parte. Quando você fala assim, ai, mas que incrível, você fez uma facilitação sensacional naquela reunião. Eu falo, muito obrigada, você gostou dessa dinâmica? Fui eu mesma que pensei nela. Uau. Eu aprendi isso em 2019 no I Am Remarkable do Google, sabe? Super. E acho que eu tô treinando até hoje. Mas temos que continuar treinando. A gente tem essa mania, especialmente, de novo, abordando a questão, né, de sermos pessoas pretas que vêm de situações minorizadas, estão muito acostumadas a nos ver em locais de subserviência, em subempregos, falando com pouca confiança, com pouca autoridade. Você não tinha, até 10, 15 anos atrás, papéis de autoridade representados por pessoas pretas. Nem políticos, poucos educacionais, médicos, que são, na sociedade atual, né, considerados um tipo de status social. Quantos gerentes de banco pretos você já teve? Sabe? Quando você senta assim, ó, com seu cartãozinho,
Personalité, Van Gogh, afins. Quantas vezes a pessoa do outro lado da mesa é uma pessoa preta? Então, a gente tem esse receio. Parece que é feio a gente falar que a gente é bem-sucedido ou que a gente é bom pra caramba numa coisa. Uhum. Então, eu já sei que eu sou boa pra caramba em algumas coisas. Então, quando eu vou fazer uma coisa pela primeira vez, geralmente bate um medo e aí eu tenho que ir com medo mesmo. Mas da segunda em diante já é raro. Eu geralmente já tô tranquila, eu já vou com tudo, já vou confiante. E eu te digo que essa minha autoconfiança, ela vem menos da crença na perfeição do meu trabalho e mais no aprendizado de que tudo bem falhar. Entendi. Eu penso assim, se eu falhar agora, qual que é o pior que pode acontecer? Eu posso pedir desculpas e vai ficar tudo bem. É diferente, por exemplo, quando eu testava software, eu trabalhei com bancos por algum tempo. Ali dava uma tremedeirinha, porque eu falava, tá, qual que é o pior que pode acontecer se eu falhar aqui? Então, pode ir uns milhões para o lugar errado e depois eu não vou saber pegar de volta. Então, assim, essa coisa de equilibrar os riscos com o potencial da falha, para mim é uma grande fonte de confiança e de combater esse medo. Porque o medo, ele é uma sensação super válida, né? Quem assistiu os Divertidamente lá. Uhum. O medo é uma coisa importante para nos alertar de que há um risco e de que é preciso ter um cuidado. Mas, às vezes, ele aparece em momentos em que não se faz necessário. Então, distinguir isso. O que esse medo está me informando? Esse medo está me informando que essa é uma situação delicada e que eu preciso abordá-la com atenção? Ou esse medo está só tentando me convencer de que eu não sou boa o suficiente? Se for o segundo caso, manda a merda e vai com medo. Nossa, bem louco você falar disso. Ontem, na verdade, eu estava estudando, me preparando para a aula de amanhã da oficina. E aí eu pensei, cara... Tem até uns playgrounds para JavaScript, mas é muito focado em front. Eu não quero falar nada de front, eu só quero falar de Node.js, eu só quero isso. Aí eu falei, quer saber? Vou criar um playground. E aí fiz. Rainha! Não, aí fiz o playground. Não tá assim, olha que bonito, como ele está mas está funcionando. E eu tava com muito medo de falar, cara, vou botar isso no ar, esse negócio vai falhar, não tá bonito. E eu lembro o quanto eu já... me paralisei por não usar as ferramentas que eu tenho agora. Por usar os conhecimentos que eu tenho agora. Então, eu acho que o que a gente tá... se eu puder resumir, né, tudo isso, aí eu pensei, cara, vou botar no ar, vou aprender, pegar os feedbacks das pessoas que vão usar, que são as pessoas estudantes da oficina, e vou melhorando. Na próxima oficina vai estar muito melhor já. Mas ele foi pro ar com medo mesmo, com vergonha mesmo, com culpa mesmo, que são esses sentimentos que tentam paralisar a gente. E aí, quando a gente fala de carreira... eu vejo muito, eu lembro que quando dava o primeiro erro, assim, os erros na tela, o quanto aquilo me paralisava, o quanto que eu já chorei, e crises, e mais crises por causa disso. E qual que é o limite, Nai? Como que a gente entende que o que tá paralisando é uma coisa que a gente tá criando na nossa cabeça, ou não, eu tenho ferramenta para ir com o que eu tenho agora, e ir melhorando e aprendendo com o processo? Essa é uma pergunta bem difícil, assim. Pausa pra dizer que seu playground tá lindo. Você viu? Eu vi seus stories. Tá lindo. Tá lindo. Amei. Mas sobre esse limite. É difícil, sabe? Mas eu acho que sempre a gente pode utilizar ferramentas básicas para fazer coisas incríveis. E uma das ferramentas que eu super sugiro para as pessoas utilizarem, que é a que eu uso quando eu tô muito perdida, é escrever. Boa. Pega o papel. Qual que é o seu medo agora? E aí, quando você escreve... automaticamente já começa a entender qual parte dele é real, tangível, e qual parte dele é a ansiedade. Esse receio de falhar, sabe? E daí começa a escrever, destrincha esse medo que você colocou ali em algo que... Quando você tem medo, é porque você acredita que alguma coisa diferente do que você gostaria pode acontecer como resultado de alguma coisa, né? Então, eu vou falar numa palestra. Se eu tô com muito medo e me sentindo paralisada, é porque eu acredito que, ao falar naquela palestra, alguma coisa pode resultar dela que é diferente do que eu gostaria. Pode ser que me dê um branco, pode ser que alguém faça uma pergunta que eu não sei responder, pode ser que o que eu vou falar, no final, não tenha nada a ver com o que as pessoas estavam ali esperando. Então, o medo ele é sempre resultado de você pensando em potenciais resultados. Não quero falar negativos, porque não necessariamente. Não mas esperados, resultados né? não esperados. Exato. Então, escreve qual que é o seu medo. E daí começa a listar embaixo.
quais são os resultados desagradáveis, desconfortáveis que podem vir dele. E para cada um desses resultados, você pode colocar na frente o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Ou o que de pior pode acontecer se isso se realizar? E aí você vai racionalizando. Porque, de novo, eu volto a dizer que o medo não é para ser eliminado da nossa vida, ele tem função. Mas aí você entende se ele está exercendo de fato a função dele ou se ele está ali apenas te paralisando. As coisas onde o medo tem razão, porque às vezes o medo te fala, você pode ter um branco na palestra. Porra, se eu tenho um mês notas. Se eu tenho um mês para me apresentar e eu deixei 10 minutos antes da palestra para me preparar, esse medo tá me contando um negócio sério aqui. Tá me dando um tapa na cara que é merecido. Sim. Né? Agora, se esse medo fala, você pode receber perguntas que você não sabe responder. Aí você fala, tá, é verdade. Mas que vergonha tem em não saber de tudo? Então você se prepara. Se alguém fizer uma pergunta que eu não sei responder, como é que eu vou me virar? Tá, eu vou dizer, olha, essa pergunta, eu não tenho uma resposta para ela no momento. Mas vem aqui no final da palestra, deixe o seu contato comigo. Eu prometo dar uma pesquisada e a gente pode bater um papo depois. E aí você já tem um plano de contingência. Ufa, é um peso a menos. E assim você vai fazendo para cada tópico. Então, quando o medo está muito paralisante, a minha sugestão é essa. Escreva e racionalize. Onde ele tem razão, você cria um plano de ação. Onde ele não tem razão, você conversa com você mesmo e fala, medo, você não tem razão aqui, e passa para o próximo tópico. Uau! Você assistiu This Is Us? Não. Sabe por que eu não assisti? Porque eu sou muito chorona. E todo mundo me falou que eu vou chorar demais. E eu tô passando momentos complicados na minha vida. Não tô podendo chorar muito, sabe? Vou te dar só um spoiler. Tem um casal, que é um casal preto na série, Randall. E eles fazem isso. Eles começam a... Quando eles estão passando por situações difíceis, o casal senta e fala, vamos escrever aqui, vamos falar sobre qual o pior cenário possível para essa situação. E eu lembro que foi muito importante quando eu assisti isso. Tá vendo? A gente aprende até assistindo série. É muito importante. A gente aprende umas lições valiosas nos lugares que a gente nem imagina. Nem imagina. E por falar em aprender lições valiosas, como que foi nessa sua trajetória, né, para liderança? Quais lições você traz, assim, de forma prática? 5 lições valiosas nessa sua trajetória para quem quer ser líder. E principalmente pessoas pretas que gostariam de ser líderes. A primeira coisa é queira. Não se envergonhe de querer. Dizer que você quer uma posição mais alta, dizer que você quer crescer na sua carreira e dizer que você se sente capaz disso, não é problema. E você precisa admitir para si mesmo e para os outros que você quer. A segunda lição é ninguém sabe de tanta coisa assim. Sabe aquele negócio? Tá todo mundo meio tantã? Tá todo mundo meio assim. Porque... Não querendo ser clichê, mas sendo clichê, quando a gente acha que aprendeu todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E isso é verdade na carreira também. A gente precisa se acostumar com o frio na barriga que o novo dá. Porque quando você vai entrar no seu primeiro estágio, você vai com medo. Você tá com medo. Eu não sei se eu dou conta. E aí você dá conta. E aí você consegue seu primeiro emprego de carteira assinada. E aí você tem outro frio na barriga. E cada vez que você passa de estágio ou se move para uma posição diferente na sua jornada de carreira, você vai sentir isso de novo. É como se você estivesse reaprendendo. Apesar de você ter agora mais bagagem. Então você olha para trás e fala, peraí, já passei por isso várias vezes, achei que não dava e deu. Então isso te dá mais confiança. Mas se acostumar com o frio na barriga e com a sensação de que você vai aprender no caminho, é importante. Porque se você não tiver essa consciência, você começa a recusar oportunidades incríveis. Não porque você não era capaz, mas porque você não se achava perfeita. E você não precisa ser. Uou! Então, essa coisa de se acostumar com o frio na barriga e ir com medo mesmo é a segunda. E a terceira, eu diria que tem mais aprendizado dentro do que fora. A gente vê muito valor no aprendizado formal, e eu gosto dele, tanto que estou fazendo minha segunda pós. Mas liderança, especificamente, você aprende mais dentro do seu time, da sua organização, do que fora. Técnicas, ferramentas, essas coisas a gente aprende formalmente. Mas liderança é muito mais sobre pessoas. Liderança não é cargo. Liderança é ter quem te segue. Porque se você é um líder e ninguém está te seguindo, você é líder do quê? De quem? Você é líder de quem? Então, é sobre conexões humanas. Quando você vai falar com um químico, para ele ser um químico foda, pode falar foda? Pode. Para ele ser um químico foda, ele tem que conhecer muito bem os elementos da tabela periódica,
como esses elementos interagem entre si e como eles interagem com o contexto, certo? Um elemento, ele se comporta de um jeito na água, de outro jeito no ar, de outro jeito no vácuo. Quando você vai falar com um matemático foda, ou com uma astróloga foda, astrônoma, qualquer pessoa foda na área dela, ela tem que saber os elementos com os quais ela lidar e como eles interagem entre si e com o meio. Quando a gente fala de liderança, os elementos com os quais lidamos são pessoas. São as emoções das pessoas. Ah, mas emoções é romantizar. Não é romantizar. Porque uma pessoa deprimida produz de um jeito. Uma pessoa estável produz de outro. E os contextos em que elas estão, uma pessoa, num momento X aleatório do ano, produz de um jeito. Uma pessoa, às vésperas de se casar, produz de outro. Uma pessoa que está eufórica porque ela vai fazer alguma coisa muito legal na vida pessoal dela, produz de um jeito. Uma pessoa que está tranquilo, no momento mais estável, que não tem nada nem de muito acima, nem de muito abaixo da média acontecendo, produz de outro. E pessoas são diversas. E Exato. Diversidade produz diferente. Totalmente. Um time homogêneo produz de um jeito. Ele pensa de um jeito, geralmente muito menos rico. Um time muito mais diverso vai ter ideias muito mais criativas. Então, a pessoa que é líder, ela precisa ter essa lição muito bem guardada. Os elementos principais do meu trabalho não são as planilhas, não são os números, não são os gráficos, são as pessoas. Porque eu, líder, eu não entrego nada. Eu não produzo nada. Eu cuido de quem produz. Porque pensa no seu contexto de desenvolvedora. Se você é uma tech lead no time, ou se você é uma PM, uma gestora do time de desenvolvimento de software, você não coda. Você não desenvolve. A liderança executiva de uma empresa de software ela não desenvolve. Quem está produzindo o produto que vai ser entregue para o cliente, que vai para o ar, é o time. Então, não adianta eu fazer milhões de planilhas e gráficos maravilhosos. Se esse time não estiver funcionando, eu não tenho o que entregar. Então, a lição valiosa para mim, não sei mais, estamos no 3 ou na 4. Estamos na 3, faltam 2. Líderes cuidam de pessoas que geram resultados. Eu só consigo, como líder, gerar resultados se as pessoas de quem eu cuido estiverem gerando. E para isso eu preciso conhecer quem elas são, como elas interagem entre si e como elas interagem no meio. A quarta lição, talvez seja assim, vai ser difícil. Vai ter muito momento difícil. Quando você entra numa reunião, você não sabe como a pessoa estava antes de ligar a câmera. A gente também chora, a gente também se desespera, a gente também sente cansaço, a gente sente que não está sendo produtivo o suficiente. Liderança sente muita culpa de não... Uma liderança boa, né? Pelo menos na minha opinião. Ela muitas vezes se pega pensando que ela poderia estar habilitando melhor o time, que ela poderia estar dedicando mais tempo para o time, que ela poderia estar cuidando melhor das pessoas. Então, ter essa troca de empatia, sabe? Não necessariamente igual aqueles posts do LinkedIn. Você já fez seu líder feliz hoje? Não é para tanto. Mas você entender que aquela pessoa também está buscando fazer o melhor dela, ajuda muito. E nisso entra os feedbacks. Porque você, como liderança, só vai saber se você está fazendo bem, se você estiver aberto a ouvir as pessoas que importam te dizer como é que você está fazendo. E você não precisa concordar com tudo, mas ouvir tudo com humildade e tomar o seu tempo para processar aquilo é importante. Importante para você, para o seu aprendizado, importante para que as pessoas sintam que a opinião delas importa. E 5, deixa eu pensar qual das 5 seria mais importante. Eu acho que tem uma bem pragmática, que é assim, defunto não produz. Então, autoliderança, autogestão e autocuidado para que você seja uma pessoa boa, uma liderança boa. Se você está estressado, você vai ser um líder ruim. Se você está puto com a vida e não consegue gerir as suas emoções de maneira inteligente, você provavelmente vai acabar descontando em alguém do seu time. Se você está estafado, está com burnout e não é capaz de entender isso e cuidar disso, você provavelmente vai deixar a desejar com a sua equipe. E está tudo bem ser humano e passar por essas coisas difíceis. Mas é preciso, de novo, autoconhecimento e autorresponsabilidade para se reconhecer nesses estados. Se eu estou num estado que tudo está me estressando, que hoje está um dia difícil para mim, por N razões, e que eu sinto que eu posso acabar descontando na minha equipe, está tudo bem eu reagendar uma reunião. Né? Às vezes, algumas são mais fáceis, outras mais difíceis de reagendar, mas está tudo bem. Ou está tudo bem se alguma coisa me estressou, eu engoli aquele sapo ali um pouquinho,
e segurar a onda, porque amanhã eu vou pensar de novo naquilo. Se era o meu estado que estava muito à flor da pele, ou se de fato aquilo que a pessoa falou era muito indevido. E aí, se sim, eu posso dar um feedback no outro dia. Mas eu reconhecer o meu estado e saber que ele alterna e altera a forma como eu lido com a minha equipe, com meus resultados, é importante. E eu só consigo estar 100% bem para ser 100% produtivo se eu tiver, 1, vivo, 2, saudável, física e mentalmente. Então, descubra o que te faz saudável, física e mentalmente. Nem todo mundo gosta de academia, tá tudo bem. Sobe dessa escada, pula corda, pula elástico, faz um alongamento, yoga, faz caminhada, faz o que você quiser, mas se mexe. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, porque se você é uma liderança, você provavelmente já está ganhando melhorzinho aí que a maioria da população brasileira. Então, eu sei que nem todo mundo tem a mesma disponibilidade financeira para investir em diversas coisas, inclusive saúde. Mas aqui a gente está falando de lideranças e para lideranças ou pessoas que almejam ser. Então, eu quero acreditar que você já tem como dar uma priorizada ali num pedacinho do seu orçamento para fazer essas coisas. E se não, vamos procurar alternativas. Né? Vamos procurar alternativas que não custem dinheiro, que custem menos. Mas defunto não produz. Se você não estiver saudável, você não vai ser um bom líder. Não importa o quanto você aplique todas as outras 4 dicas que eu dei aqui. E é muito do... Como é que eu vou cuidar de gente se eu não cuido de mim mesma, né? Não é? A líder também é gente. Líder também é gente. Ó, acho que esse vai ser o título. Líder também é gente. Então, vamos encaminhando pro finalzinho. Ah, não. Mas eu queria deixar dicas, continuar dando essas dicas práticas, sabe, né? Para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, né? Então, a gente falou um pouco sobre formação. Existe a formação que você pode fazer de forma estruturada, que foi como o Nai falou, começa com a faculdade, um curso, né? Porque você já recebe ali as instruções mais estruturadas. Tem um caminho que não é estruturado, mas que também é um caminho real e possível. Eu acho que é muito de vocês entenderem que existem muitas possibilidades que são reais. Então, deixando essas dicas práticas, assim, né? Quais foram, Nai? O que você puder se sentir confortável de falar, tá? Assim, os 3 maiores aprendizados nessa sua jornada de liderança, Preta. Que a gente precisa falar. E que, infelizmente, a coisa do que não é visto, não é lembrado, é muito real. Então, faça o trabalho bem feito. Faça o trabalho com excelência e garanta que quem precisa ver está vendo. Aí tem milhões de estratégias. Se você está dentro de uma empresa, você pode organizar sessões para compartilhar o que você fez com o time. Se você aprendeu uma coisa nova, fez um curso novo, foi numa conferência, volta, usa o tempinho do café para poder fazer uma apresentação para as pessoas da empresa. Se você fez uma entrega muito relevante, que assim foi, nossa, surreal para sua cliente, manda um e-mail celebrando, agradecendo o restante do time que colaborou com você naquela entrega. Tenha certeza de que as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Isso, para mim, é uma lição que eu aprendi numa cliente também. Fui atender uma cliente da área de saúde e um cliente ligou, assim, para o meu chefe para falar de outra coisa. E aí esse chefe perguntou, como é que tá a Nayara aí? Ela tá fazendo um trabalho... Não, tá fazendo um trabalho excelente. Meu Deus, essa menina é um arraso. Estou impressionado com a qualidade do trabalho que ela tá fazendo aqui. Ela me fez perguntas que eu nunca tinha... Falou um monte de coisa. Aí ele desligou, e a gente não tinha nenhuma intimidade, era a primeira vez que eu estava vendo ele. E era um senhorzinho. Ele desligou, olhou para mim, viu minha cara de confusa, e ele falou assim, ter o seu trabalho visto é tão importante quanto ter o seu trabalho feito. Uou! E eu guardei para mim. Então, isso. Tenha certeza que estão vendo o seu trabalho. E a segunda coisa é fale dos seus propósitos, das suas intenções. As pessoas, quando elas querem uma coisa e elas manifestam isso verbalmente, elas têm muito mais chance de serem lembradas quando a oportunidade surge. Então, se você está dentro de uma empresa onde você vê que tem cargos ou papéis ali que você ainda quer experimentar, chama quem tem que ser chamado e conversa. Nenhuma liderança vai te achar inconveniente por fazer isso. Se você, obviamente, não pegar a pessoa na correria no elevador. Mas marca ali na agenda 10 minutinhos. Literalmente 10 minutinhos. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou a Nayara, a gente nunca conversou antes, mas eu sei que você é líder dessa área tal. Eu estive olhando um pouco para sua área, fiquei super interessado. Se surgiu uma vaga ali, eu queria que você lembrasse de mim. Legal. É isso. Eu acho que essas duas coisas, eu diria, não se esconda. Mostre suas intenções e tenha certeza que todo mundo está vendo o que você está fazendo. Uau! Nai, eu só quero te agradecer muito por ser essa líder
acessível que você é. Ai, sempre à disposição, adorei o papo. Eu amei o papo, eu tenho certeza que a galera vai se inspirar muito e vai começar a visualizar esses caminhos possíveis pra... Eu já tô aqui com a cabecinha assim, ó. Me aguarde, meu time, que eu tô chegando. Pra poder dizer onde eu quero chegar. Adoro. Obrigada, Nai. Sempre à disposição. Foi um prazer e espero que a gente tenha mais oportunidades também. Sim, com certeza. Beijo. Ai, gente, que papo. Eu tô com a cabeça aqui fervendo. Eu adorei minha voz de locutora.